Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Capolina, sou o presidente da Johnson Johnson MedTech Brasil e no episódio de hoje do MedTech Talks vamos falar sobre a democratização da inteligência artificial OpenAI. Hoje temos conosco aqui convidados Vitor, que é o CEO do AC Camargo. Muito obrigado pela presença, Eu Vitor. que agradeço, Fabrício. Muito obrigado, é uma enorme honra estar aqui com vocês falando desse tema tão moderno. Temos a Lília, que é a CIO da Beneficência Portuguesa. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com os colegas, vai ser bem divertido. E João Aragão, grande especialista de inteligência artificial generativa da Microsoft, que vai contar tudo para a gente sobre o que que é isso e como a gente pode usar. Obrigado aí pelo convite. Só celebridades aqui. E pessoal, eu fiquei super impressionado recentemente que eu tive a oportunidade de ver um vídeo em que o David Guetta mostrava que ele tinha criado uma música usando, né, a voz do Eminem e a obra do Eminem para gerar um conteúdo original. E apresentou isso no show e foi um sucesso. Se o David Guetta já está utilizando já isso para gerar valor para o seu público, eu fico perguntando como que a gente ainda não está usando isso para melhorar a vida dos pacientes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, espero que vocês curtam bastante. Queria começar, se vocês me permitirem, perguntando para o João, João, afinal de contas, o que que é OpenAI e mais do que isso, por que que a Microsoft botou 10 bilhões de dólares para poder alavancar essa tecnologia? Agradeço a oportunidade, Fabrício. E olha, esse investimento, vamos dizer assim, é ímpar, né? Porque a Microsoft realmente acredita nesse tipo de tecnologia. Antes mesmo do OpenAI, né? Estávamos trabalhando em vários serviços de cognição, né? Então, sempre pensando nessa questão de recomendação e sugestões, né? E aí, mas por que que o OpenAI chamou tanto a atenção? Existem várias técnicas ou algoritmos. Então imagine que você consiga, complementar ou dizer alguma coisa baseada no contexto, né. Então você não precisa ter algo treinado, isso é um ponto muito importante, né. Quando nós falamos em modelos generativos, que é o caso de OpenAI, não somente na parte de chat, né, como o ChatGPT, como tem muito famoso é o ChatGPT. Mas se pensarmos em imagens também, existe essa possibilidade de você gerar imagens até mesmo únicas, né? E também existe toda a parte de codificação. Aí para quem gosta de fazer toda a parte de codificação, né, de empresas, né? Hoje existe um, vamos dizer assim, eles chamam até de IA pair. Então é o camarada que vai te ajudar ali a codificar e vai complementar o código. Então são 3, vamos dizer assim, algoritmos diferentes. Então pense em algo pré-treinado, né, com não milhões, mas bilhões de parâmetros, de maneira que eu consiga complementar esse contexto, consiga gerar conteúdo. Então vocês estão vendo aí muitas, questões de perguntas e respostas, né. Mas não são, vamos dizer assim, perguntas respostas robóticas, né. Você entra no contexto, existe toda uma parte de aprendizado, né, e como você tem uma grande gama de dados pré-treinados, a resposta fica muito próxima de uma resposta de um ser humano, porque nós somos inteligentes, né. Nós temos uma capacidade aí de compreender, né, tudo que entra alguma informação e você acaba gerando uma outra informação baseada em todo aquele contexto de entrada. Então o cerne do OpenAI, é essa questão de geração. E eu acredito muito que, não somente na parte de healthcare, como eu trabalho nessa área de inovação, né, outras indústrias, como atacado, varejo, indústria financeira, vão se aproveitar dessa possibilidade de eu segmentar e gerar informação e acoplar isso, por exemplo, com um chatbot. Por que não um chatbot que converse com você, parecendo que você está conversando com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão e assim por diante, tá? Então existem muitos casos de uso que eu acho que nós vamos discutir bastante aqui, tá? Mas eu acho que esse é o grande cerne. E aí, voltando à sua segunda pergunta, por que a Microsoft se interessou, né? E por que que investiu tanto dinheiro? Olha, a ideia é acoplar em praticamente todos os serviços, no mínimo na plataforma do Azure, tá? Temos aqui vários casos, de trabalho modernos para fazer reuniões, né? Hoje hoje essa parte de codificação, né, então, apoia muito, né?
o Teams, acho que é uma ferramenta aí que todo mundo utiliza para fazer reuniões. Essa é uma das primeiras. Serviços de cognição. Como que eu posso gerar uma recomendação? Como eu posso criar um diagnóstico diferente ou criar opções? Eu acho que essa é a grande vantagem, né? De uma mesma informação, eu posso criar diferentes opções e diferentes opções aplicadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de tirar. É muito bacana. Acho que o primeiro grande aprendizado é como que a gente chama isso. Né? Tem gente que está chamando de LLM, tem gente que está chamando de Foundation AI. A palavra correta é inteligência artificial generativa, Sim, modelos generativos, né? modelos generativos. Pré-treinados. Perdão, talvez eu vou ter que descer um pouco o nível, mas qual que é a ideia? Eu não preciso de rótulos. O que que é um rótulo? Se eu vou falar, por exemplo, essa caneca aqui que está na mesa, eu vou colocar um rótulo dela. Ela é branca. No modelo generativo, na verdade, se eu coloco uma informação, na verdade, eu não preciso saber que é o rótulo, porque ele já aprendeu muito antes, tá? Eu já tenho uma massa de dados gigantesca, né, baseada em bilhões de parâmetros, que eu identifico, baseado numa pergunta, que a caneca é branca. Aham. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo de diabetes aqui, porque eu gosto muito do tema. Então, quando você quiser criar um modelo preditivo, você precisa colocar um rótulo para saber se aquela glicose, aquele nível glicêmico, está alto ou baixo. Então, isso chama de modelo supervisionado. Então, agora, mudando para o conceito de modelo generativo, isso já foi treinado antecipadamente. Então, quando eu coloco alguma pergunta que esteja fora do contexto, ele entende o contexto e aí consegue gerar. Então, é um pouco diferente do contexto de aprendizado supervisionado. Por isso que o nome é modelos generativos pré-treinados. Acho que é aí que entra o cerne da questão. Aí ficou complexo demais. AI generativo Tá bom, já tá bom o suficiente. Né? E Lina, você, né, como a líder, né, da área de tecnologia na Beneficência Portuguesa, ouvindo um pouco disso, obviamente você já conhece. O que que muda, né, de você ir da inteligência artificial anterior, que precisava ficar botando os rótulos, para essa que aprende sozinha, e isso democratiza ou não democratiza? Conta aí Com pra certeza gente. democratiza, Fabrício, e traz também alguns desafios, principalmente quem está na liderança de tecnologia, né? E acho que o primeiro deles, né, e ouvindo o colega falar, é a mudança, né? Então, quando a gente olha para aquilo que a gente investe, como a gente trabalha hoje, ninguém tem dúvida, né, que essa tecnologia modifica muito o modelo de trabalho. Então, a minha sensação que eu tenho, por exemplo, e hoje nos MVPs que a gente roda com inteligência artificial dentro da BP, a cultura da empresa precisa mudar e você precisa preparar para que seja absorvido este processo. Então, acho que esse é um ponto que nós, né, a empresa como um todo e a área de tecnologia precisa drivar. Quando a gente olha, por exemplo, para aplicabilidade, e dizer, vou criar, né, o exemplo que ele deu, o exemplo seja nós todos aqui usando o chat GPT ou usando predição. Qual é o case de uso que eu crio para a empresa valor? Então, à medida em que eu penso muito que o pessoal de tecnologia precisa olhar para o que traz valor, preparar a cultura da empresa. Quando a gente fala de saúde, costumo dizer que o médico está muito acostumado, né, a prescrever a partir de questões científicas, né? Se a gente pensar em moléculas, por exemplo, de drogas, tem muito estudo e pesquisa. Essas tecnologias, elas são muito mais aceleradas. Você mesmo começou falando do tempo de adesão, que foi muito mais rápido. Então, como é que a gente faz para que essa profundidade que existe, mas num curto espaço de tempo, seja absorvida pelos profissionais? Porque eles passarão a utilizar. Como é que eu digo para um médico, radiologista de renome, que ele pode dar um laudo melhor com o uso do MEIA? Eu não posso intervir na cognição dele, mas ele precisa entender que ele vai ter um par, como o colega falou, para ajudá-lo. Então, acho que o que muda muito hoje nos planos de tecnologia dentro das instituições de saúde é olhar para essa cultura, ir modificando, pensar em tecnologias que se integrem no seu dia a dia e traga valor, porque senão também a gente olha para a IA como um bus, né? E aí fala, poxa, mas eu não agreguei, eu não trouxe. A gente vai conversar aqui, depois vou dar alguns exemplos que faz negócio com a IA, né? Melhora o atendimento do paciente, melhora a receita da empresa. Então, para mim, a mudança hoje é tratar a cultura, usar casos para que a gente possa ter adesão. Eu acho que a minha Acho que preocupação hoje é adesão. se o David Guetta já está usando, ninguém tem desculpa de Como é que falar o que não doutor não vai. vai usar? Aplicabilidade. Né, acho que antes até de te passar, Vitor, só rapidamente trazer um aspecto interessante que você está falando. Né? Então, na última geração,
que é o que a gente estava acostumado de inteligência artificial, você tinha muito buzz em torno e você, obviamente, já tinha algumas aplicações que estavam restritas a alguns bolsões da organização ou em algumas linhas de cuidado específicas. E provavelmente projetos que demoravam muitas vezes meses ou que você alavancava alguma startup com já um conhecimento muito específico, mas pouco replicável, e dentro desse contexto a gente ia evoluindo a passos de tartaruga. Agora, OpenAI abriu a caixa de Pandora e quem não abraçar e entrar nessa corrida, daqui a um ano vai ficar para trás e talvez acho que nem seja mais um termo de cultura. Eu acho que o valor que se cria é tão grande que decifra-me ou te devoro, Te devoro, quase. com Né? certeza. E aqui a gente tem o privilégio, né, de ter o Vitor, CEO da Camargo, uma das grandes instituições referências no nosso país, assim como a Beneficência Portuguesa. E você, agora, como líder da instituição, como é que você vê tudo isso? Bom, eu tendo a concordar com a Lilian de que o letramento digital vai ser muito importante. A gente pode ter uma Ferrari, se a gente não souber como usá-la, a gente vai usar ela, né, na velocidade mínima que ela permite. Então, acho que esse tema do letramento digital, ele não é periférico no assunto. A minha dica para que isso avance num ano, como você falou, é que a gente comece a usar a ferramenta para facilitar a vida das pessoas, para que elas queiram usar, e não que você dê a elas alguma coisa que vai ser super high-tech, vai trazer uma novidade que todo mundo vai admirar, mas aquilo, no fim das contas, não reduziu a carga de trabalho e tudo mais. Então, se a gente puder focar o uso da AI em simplificar a vida das pessoas que estão na área da saúde, em tirar burocracia, tirar trabalho repetitivo, oferecer uma decisão mais qualificada, com mais agilidade, tudo isso eu acho que vai permitir uma adoção acelerada, né? Depois de você ter passado essa fase onde as pessoas se envolvem porque tem uma geração de valor para elas, né? A segunda etapa, que é agora vamos criar todo mundo junto, ela vai ficar mais fácil. Então a gente não pode errar no começo. Você não pode falar assim, olha que legal, se você fizer mais isso em cima da sua consulta, se você fizer mais isso pelo seu paciente, em cima do que você já faz, olha quanto que legal que vai ser. A adoção vai ser menor. Agora, deixa eu te ajudar, reduzir carga de função de trabalho e tal. Eu imagino que é possível fazer você gravando uma consulta ou botando um microfone em cima da mesa e deixando a AI acelerar a vida do médico na prescrição, nos exames que vai pedir, identificando um perfil, um estereótipo, uma persona daquele paciente e dizendo como que você comunica melhor com ele, né? A oncologia é muito fragmentada. Eu acho que tem um espaço enorme para a gente preencher os gaps de cuidado e encurtar os caminhos entre especialistas, por exemplo, né? Eu fiz patologia, né? Você sabe, lá na UFMG. Foram 3 anos treinando métodos que foram desenvolvidos há 150 anos atrás. A gente dá o nome de um tumor baseado no tamanho da célula, no contorno do núcleo, na cor das partes da célula e os critérios das doenças, que são mais de 800 cânceres diferentes, depende de o patologista aprender uma lista enorme de critérios. E quer saber, tem muita imperfeição. Às vezes a gente dá o nome para dois tumores que têm comportamentos biológicos distintos. Que tal se a gente pegar OpenAI com imagens digitais ou qualquer outro critério que ele quiser, que pode ser o desfecho clínico, e falar, reclassifica para mim tudo isso aqui. Eu quero saber de fato o tumor que vai bem e o que vai mal. Não interessa muito aquele padrão morfológico lá atrás, né? A gente pode revolucionar uma série de coisas, tornar muito mais ágil, simples, barato, acessível, né? Então eu vejo a AI preenchendo os gaps e não acho que criando um mundo novo. Eu vejo, primeiro vamos resolver os gaps que nós temos. Isso sim vai atrair muita gente para pensar inovação em cima da plataforma. Nossa, essa sua visão acho que tá perfeita. E acho que até remetendo ao Teams que você falou, eu vi já um vídeo sobre isso, né? O Teams, agora o Microsoft Teams, vai ter aquela reunião e, pelo que eu vi, automaticamente já vai gerar ata, já vai marcar as reuniões e vai Exatamente. fazer follow-up das tarefas. É isso mesmo? Essa é uma, sim, é uma das hipóteses, né? Como eu comentei, praticamente todos os serviços vão ter, ou parte, né, dessa modelagem, né? Por exemplo, GitHub, repositório de código, já vai ter esse complementador de código, né? Vai ter um serviço como Teams, reunião, marca, já analisa o comportamento daquela reunião. Então, acho que uma das grandes vantagens aqui
será que o meu funcionário, ele realmente está sofrendo alguma coisa, algum tipo de burnout? Então esse tipo de análise já vai direto para é uma possibilidade para RH, né, o tipo E de comportamento, de voz. e acho que uma coisa bem importante que ele está dizendo, né, à medida em que essa captura de voz está servindo para a gente num dia a dia, seja para retratar uma ata de reunião, né, seja para identificar burnout, na saúde, ela pode identificar biomarcadores que podem, juntos com dados clínicos, identificar e predizer doença. Então, o que acontece? Acho que isso também, você falando, né, da patologia, esse uso do dado para N vertentes é algo que a IA traz hoje, que, na verdade, se a gente pensar em modelos estatísticos normais, a gente acaba utilizando para um mesmo direcionamento. A hora em que a gente aplica a tecnologia, esse dado se torna multifacetado. Então, essa mesma som ou essa mesma voz, né, que serve para documentar uma ata, vamos pensar na coisa mais básica que poderia ser feito. Pode servir para documentar um prontuário eletrônico, pode servir para um biomarcador para predizer uma doença, uma piora de quadro. Então, esse uso multifacetado do dado é também algo que a IA está nos ensinando, porque a gente foi muito de usar o dado para uma única caminho. E Função. hoje essa Lilia, você falou de burnout aí, né? O burnout de profissional de saúde está muito menos ligado à sobrecarga de trabalho, muito mais ligado à, à burocracia que tem no trabalho, tecnologia. né? Hoje, se você for monitorar o tempo que uma enfermeira, um médico fica cuidando do paciente, ele já é a minoria do tempo. A maioria do tempo é preenchendo dado, papel, inserindo dado no prontuário, achando um dado no prontuário. E é uma série de coisas que eu acho que a AI pode ajudar demais. Imagina a manchete da AI reduzindo burnout na área da saúde, né? O quanto isso salva de vidas pelo mundo. Então nós temos que achar, a transformação digital está acontecendo, é muito legal, mas o pessoal foca muito na palavra digital. Precisa focar na transformação também. Exatamente. Porque eu vejo assim, se você olhar para o Waze, ele não pegou um mapa físico e fez um mapa digital. Ele transformou o processo, gerou valor em cima daquilo ali, usou a localização de cada celular para gerar uma informação muito mais valiosa do que um mapa digitalizado. Então, não é digitalizar o que está acontecendo hoje, é transformar para gerar valor. E tem muito espaço, né? É muito burocrático, é tudo muito sofrido para quem está na saúde, paciente, quem atende os pacientes, mas toda a burocracia de cobrança, evitar fraude, uma série de coisas que eu não tenho dúvida. Se resolve uma reunião, resolve uma consulta. Exatamente. Eu Não, e acho que só construindo, talvez aí esteja a primeiro grande foco que a gente tem que ter com o OpenAI, que é como a gente pode remover toda essa burocracia para poder fazer aquilo que já diziam, high-tech para ser high-touch, ou seja, como você usa a tecnologia para liberar o tempo dos profissionais de saúde para poder estar mais com o paciente. Acho que isso é maravilhoso esse insight aqui, e é muito bacana que a gente cada vez mais foca, né, no impacto do paciente e menos na tecnologia. Mas, João, vamos lá. não, eu queria complementar, na verdade, até usando o jargão aqui, imagine se a gente pudesse complementar o OpenAI. Então, a nossa amiga aqui, ela comentou a questão de outros tipos de modelos. Até o OpenAI faríamos predição. Agora imagine se eu posso utilizar toda essa parte de OpenAI para fazer algum tipo de análise relacionada ao Alzheimer ou demência. Estava lendo alguns artigos, né, antes mesmo aqui do nosso podcast, para saber se existia a possibilidade. Aí você comentou um ponto muito interessante, Fabrício, que é a questão de transformar voz em texto, que esse é um serviço padrão. Aí que entra o complemento. Depois de voz em texto, eu faço uma análise daquele contexto para tentar dizer ou tentar não predizer, mas contextualizar e dar um serviço de recomendação ou sugestão para algum médico para saber, olha, daquele mesmo paciente, e aí entra um pouco de hiperpersonalização, eu acredito que ele tem uma probabilidade de ter alguma demência ou algum caso de Alzheimer. Então esse é uma das possibilidades. Existem outras aplicabilidades, por exemplo, em raio-x. Então essa questão da complementação, para mim, é perfeita. Então eu capturo o dado, transformo ele em texto e uso, por exemplo, o ChatGPT para fazer esse tipo de informação. É, E acho que construindo essa analogia do Waze que você está falando, talvez no futuro muito próximo, o que a gente vai ter? A gente vai ter tecnologias na inteligência artificial, da mesma forma que o Waze nos permite ser um motorista melhor
e muitas vezes a gente vai para uma cidade que a gente nunca dirigiu, a gente consegue dirigir como talvez um taxista que esteja lá há anos e anos, talvez para algumas tarefas ele vai, né, na área da saúde, vai nos ajudar a ser melhores profissionais, e quando a gente precisa expandir o nosso domínio de conhecimento, muito mais rapidamente a gente abarca esse domínio. E, Fabrício, eu acho que essa capacidade que a IA tem de trazer, de nivelar o conhecimento, né? A gente tem uma oportunidade de um MVP fazendo na BP que trata bem disso. A gente tem, por exemplo, dentro do pronto-socorro, o plantonista, o paciente passa e o plantonista faz um raio-x. E nós, e todos os pronto-socorros, a rotina geralmente, o raio-x não é um exame laudado na hora pelo radiologista, né? Porque é um exame de fácil reconhecimento, um exame mais fácil de observação, e os plantonistas, eles são treinados para olhar. Só que é fato que esse plantonista ele é direcionado para a patologia que ele está atendendo. O paciente chegou, está com uma pneumonia, vem o raio-x, ele avalia, pneumonia, ele prescreve. Só que o achado deste exame, ele pode ter, por exemplo, um micronódulo, ele ter algum outro achado que não é foco do plantonista no momento, que talvez um radiologista mais experiente encontraria, mas aquele plantonista não pode, não encontra, porque ele não tem o mesmo nível de conhecimento que o colega que é especialista na área. Onde a gente está aplicando e fazendo esse MVP? No pronto-socorro, porque é onde eu preciso ganhar conhecimento para nivelar o conhecimento, ou pelo menos aproximar, para que a gente possa dar orientação para o paciente. Claro, vamos tratar o agudo da pneumonia, mas já vamos dar a informação para o paciente de procurar uma consulta letiva, se for esse achado. Então, também, aí atrás para a gente, quando a gente fala democratiza, eu acho que ele democratiza também pelo nivelamento de conhecimento que ele permite, né? Então, se a gente pensar hoje, para a gente ter cognição, você tem que ter tempo, né, para ler, viver, aprender, tem que ler muito e tem que observar. Quer dizer, essas três coisas, elas conseguem ser conduzidas pela IA e te trazer mais pronto isso, porque às vezes você não teve o tempo para, não fez todas as leituras do mundo para poder tomar aquela decisão e você às vezes não teve um especialista para observar. Então, acho que a gente fala bastante da democratização, mas acho que ela nivela o conhecimento também. Essa é uma grande entrega que eu vejo na inteligência artificial. E esse ponto é super interessante, fazer uma analogia com outra área que não tem nada a ver, mas tem tudo, que é o xadrez. Eu adorei um caso que teve com o Magnus Carlsen, que é o maior campeão de todos os tempos, que ele jogou com um xadrezista que, obviamente, nível avançado, mas não era conhecido, e, surpreendentemente, ele quase empatou. E aí depois descobriram que esse outro enxadrezista estava trapaceando e usando uma inteligência artificial para jogar contra ele. E eu brinco que esse caso não é sobre o Magnus Carlsen ter ganhado da engine de inteligência artificial mais avançada do mundo. É sobre como uma pessoa normal conseguiu jogar no mesmo nível dele. E no seu ponto, acho que essa vai ser uma grande transformação que a inteligência artificial vai fazer, que é fazer com que os profissionais da área consigam atuar em nível de excelência em colaboração com aquela inteligência artificial. Não sei se isso faz sentido ou não, Vitor. Onde faltam os profissionais especializados, que a inteligência artificial pode preencher os gaps de oferta de conhecimento, né? E que vai fazer o resultado final ser um resultado melhor para as pessoas em menos tempo, né? A AI pode ser o conhecimento certo na hora certa, disponível para a pessoa que precisa. Hoje é muito difícil. O paciente que tem um câncer, para falar do que a gente mais cuida, ele não consegue ser o despachante dele mesmo. Ele não sabe o caminho que ele tem que ir. E erra com muita frequência. A gente implantou enfermeiras navegadoras para ajudar o paciente a trafegar entre as 30, 40 especialidades que ele vai ter que navegar ao longo de 5 anos de cuidado. Puxa, não está disponível uma enfermeira navegadora especializada para cada câncer em todo lugar. A gente precisa conseguir fazer os pacientes navegarem pelo o melhor caminho. E se o AI reconhecesse o que aquele paciente tem e ajudasse a dizer, olha, situações como essa tiveram mais sucesso seguindo essa trajetória. Isso tem uma oportunidade muito grande de causar impacto direto dentro do ano que você falou. Você falou, daqui a um ano vai ter transformado. Vamos transformar o que precisa transformar primeiro, onde estão os gaps maiores, né? Porque essa semana eu pedi para o Chat escrever um poema para o Camargo, o Sacomani fez lá, e ficou super bonito, mas e daí? A gente precisa salvar a vida das pessoas. É. Tem muita coisa legal para fazer.
O paciente precisa de ajuda, o médico, a enfermeira precisa de ajuda, as instituições precisam de ajuda. Há um trabalho burocrático no back-office dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, que, se a inteligência artificial apoiar, acho que vai ser muito transformador para a saúde. É, as nossas filas inteligentes, né? A gente diz que a IA ela tem a potencialidade de fazer um olhar com que as nossas filas modifiquem, né? Se a gente pensar em tecnologia hoje, que se diz, eu tenho uma lesão na pele, eu faço uma foto e muitas pessoas fazem, quer dizer, quem a gente chama primeiro para essa fila, né? A hora que o radiologista vai olhar uma imagem, como é que eu coloco uma fila mais inteligente? E Perfeito. acho que o que você falou, a potencialidade da gente poder escalar. Então, uma enfermeira navegadora tem potencial de atender X pacientes. Várias máquinas ajudando essa enfermeira navegadora, né, ou várias inteligências artificiais ajudando, escala muito esse cuidado, Se a gente né? pudesse, por exemplo, o celular da gente está ouvindo a gente o tempo todo, né? Oferece propaganda e tudo. Se ele pudesse capturar os hábitos da gente, o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente consome, e juntar isso com a história familiar e ajudar a personalizar risco de doença e dizer, olha, você precisa cuidar disso, precisa cuidar daquilo, ou você tem uma urgência para isso, uma urgência para aquilo, precisa trazer o paciente como protagonista da própria saúde, não dá mais, né? Isso pode trazer um conhecimento que o paciente fica Sim. muito mais hábil a cuidar dele mesmo, porque hoje ele não tem conhecimento, ele não sabe onde buscar. E aí ele vai chegar mais rápido na porta certa. E o médico que chegar lá vai ter tempo para cuidar dele, não vai estar naquela correria, estressado de tanta burocracia. Né, eu tô até lembrando, a gente estava conversando aqui antes do podcast, a Lilian estava falando que às vezes, né, um paciente liga, né, para a BP ou para outra instituição e através de biomarcadores, se a gente tivesse inteligência artificial observando aquilo, pode ser que identifique alguma doença que precise tratamento imediato. Então, quem sabe você liga lá falando, oi, queria saber o quê? Falou, não, espera aí que daqui a 5 minutos na ambulância está chegando. Mas você sabe, Fabrício, quando a gente fala dessas potencialidades, às vezes a gente, e claro, né, uma delícia ouvir falar, né, vocês com saúde, e a gente fala, poxa, como a gente pode alavancar a saúde mesmo, né, combater a doença, predizer. Mas a gente pode fazer negócio também, ganhar dinheiro usando inteligência artificial, né? E vou dar um exemplo simples, em hospital, a gente tem uma das dores que os hospitais têm, acho que eu concordo bastante com o colega quando ele fala onde a gente aplica com valor, porque isso gera um processo de Engajamento. paz e engajamento, né? Você diz, a gente tem um problema hoje chamado no-show. Então, o paciente agenda para fazer um exame e falta, né? E isso representa para a empresa, primeiro, se a gente quiser ser politicamente correto, a gente diz ruim para o paciente. Ele deixou de fazer o exame, portanto, ele não vai ter o seu diagnóstico. Esse é o lado bonito da moeda de o paciente fazer o exame. Mas tem um lado também que é o dado financeiro. Eu tenho uma máquina parada, eu tenho um exame que eu deixei de marcar e, portanto, aquela receita que eu teria naquele exame eu deixo de fazer, meu custo fixo está lá. O que acontece? A gente fez um projeto chamado Smart Scheduling em cima das modalidades que mais tinham no show, ressonância e tomografia. E ele usa dados pregressos, né? Ele faz predição, olha geolocalização, olha o tempo, olha a faixa etária, tipo de exame. Ele cruza uma série de informações e prediz qual é o paciente que está agendado e que vai faltar. E o que que a gente faz? A gente liga para este paciente para conversar com ele. Claro que aquele SMS de confirma ou não confirma a gente já fazia, mas a gente vai no paciente. A gente saiu de um no-show de 17% na ressonância para 10%. Esse é Minority Report, né? Ó, você não sabe ainda, mas você vai faltar. Você vai faltar. E o que que o paciente fala? E a gente foi medindo duas coisas. Qual era o paciente dizendo para a gente? Não ia mesmo. Então você já quer reagendar? E também, a gente não está fazendo isso ainda, mas você pode também fazer um overbooking. eh, Se você não quiser ligar para o paciente, você faz um overbooking com qualidade. Então, você diz: bom, a tendência de falta é essa, eu posso aumentar um pouco a minha agenda, que eu ainda não vou estragar a experiência do paciente, porque eu aposto com mais certeza de que este paciente falta.
Então, quando você diz, olha, eu caio de 17 para 10%, eu liberei máquina, eu atendi outros pacientes, eu aumentei a agenda e, portanto, eu fiz mais utilização e eu trouxe mais receita. A gente traduzindo isso em números, traz números. A hora que você apresenta, isso cria também, eu concordo muito com o que o colega fala, de criar valor. Diz, olha, vamos aplicar, vamos expandir, vamos fazer para outras modalidades, vamos modificar, porque eu trago receita e uma coisa retroalimenta a outra. Eu acho que o nosso desafio é não cair na tentação de usar a OpenAI para fazer melhor o que a gente já faz hoje. Nós precisamos pegar essa oportunidade para, às vezes, escrever do zero, reescrever alguns processos, porque o que a gente faz hoje, ele é baseado nas ferramentas que a gente tinha. Os processos podem ser completamente diferentes porque a gente usa ferramentas novas agora. Sim. Um exemplo aqui, estava até conversando aqui antes aqui do podcast, né? Existe uma seguradora que estou trabalhando, né? Que ela quer utilizar o conceito do OpenAI das duas formas, né? Tanto da UI, que ele gera aquelas imagens a partir do texto, para trazer imagens confortáveis para aquele indivíduo, e também a parte do chat GPT, para dar recomendações que sejam, vamos dizer assim, característica dele, né? De maneira personalizada. E aí entra vários termos, né? De personalização. Então, e aí, inclusive, ele não quer fazer isso da maneira tradicional. Ele já quer incluir isso, todo esse processo, tanto da imagem como das sugestões, dentro do metaverso. Essa é uma das possibilidades. Aí entra no conceito de transformação. Porque ele quer influenciar aquele indivíduo que está jogando há 8 horas e você vai incluir dentro daquele mundo dele uma informação para tentar dar sugestões, né, a fim dele sair. Essa é uma das ideias. E a outra que eu até queria complementar aqui, imagine um paciente que ele está totalmente conectado, é o tradicional hoje, né? Ele coleta informações, glicose, exercício. Você poderia montar um modelo preditivo, mas imagine se eu incluo o termo de medicina de precisão. Eu quero aumentar a acurácia de recomendações para o meu paciente. Por que que eu não posso utilizar o chat GPT para gerar informações a partir de tudo aquilo que ele está incluindo no meu texto, né? E aí eu gero sugestões. Como eu tenho eu tenho, vamos dizer assim, poder computacional muito grande, eu posso fazer um cálculo das 5 possibilidades. E aí eu volto com ele com a melhor acurácia. Então eu vou facilitando aí a chamada medicina de precisão. Esse é um dos pontos aí que faz sentido. Eu acho que caso de uso aqui, se a gente ficar, a gente fica mais umas 10 horas debatendo. Eu queria só puxar agora para outros aspectos, né? Eu li recentemente uma reportagem que eu adorei. Por um lado, a gente tem né, as faculdades, os colégios, com medo muito grande do uso pelos estudantes do ChatGPT para começar a produzir material e, em teoria, ninguém mais ia saber escrever nada, porque ia simplesmente estar gerando aquilo lá e colocando como se fosse autor daquele trabalho, né? Obviamente que vai ter forma de verificar se aquilo foi feito por inteligência artificial ou não, eles vão achar. Mas o que eu realmente gostei foi um autor que eu li recentemente um artigo dele falando que ele não quer brigar contra isso. Ele, na verdade, ele vai começar a avaliar os seus alunos não pelas respostas, mas pelas perguntas. Porque ChatGPT ou qualquer outro modelo de OpenAI, a qualidade, né, do resultado que você vai ter, que ele vai produzir, é proporcionalmente linkado à qualidade da pergunta. E fazer uma pergunta é muito complexo. Tem até um termo que chamam de prompt engineering, fala que uma das habilidades-chave do futuro vai ser como que você faz uma pergunta, que vai muito além de, por exemplo, como eu aplico na saúde ChatGPT para algo, certo o contexto, você, né, e por aí vai, você pode fazer um texto que vai ser a sua pergunta, que vai dar uma resposta 1000 vezes mais profunda. Então, eu queria ouvir duas coisas de vocês. Primeiro, como vocês enxergam isso, que no futuro as pessoas que souberem fazer as melhores perguntas vão ser mais valorizadas com essa nova tecnologia? E o segundo, quais são as próprias limitações dessa tecnologia no momento, e passando por propriedade intelectual, ou mesmo a limitação do ChatGPT e do OpenAI, que só tem dados até final de 2021. Então, por exemplo, lá não sabe quem foi o campeão da Copa do Catar ainda. Se você perguntar no ChatGPT, ele não vai te responder, que ele só sabe até dezembro de 21. O que vocês acham sobre isso aí? Não sei quem quer começar. Poxa, eu posso começar com um tema que tangencia o que você falou e que sempre me preocupou, né? A gente tem tecnologia para carro autônomo
e a gente ainda não usa carro autônomo o tempo todo, porque aqui ou ali a gente escuta falar que ele atropelou alguém. Tem uma questão de responsabilidade, né? Acho que a gente usar a ferramenta como apoio à decisão, como apoio, tudo bem. A hora que a gente vai dando muita autonomia, quem é responsável por uma decisão boa ou uma decisão ruim do que acontece nessas ferramentas? Então, acho que a gente ainda tem muito que aprender antes de soltar a mão dessa ferramenta e deixar ela andar sozinha. Nós vamos precisar entender isso, tudo vai ter legislação, vai ter que aprender, e talvez a velocidade de adoção da tecnologia ela não dependa tanto do potencial da tecnologia, depende mais da nossa capacidade de aceitar aquela tecnologia como algo responsável, né? Então, sabendo escolher os campos de atuação, a gente vai seguro. Não pode querer cruzar a linha. Acho que tem uma preocupação aí, né, que é de responsabilidade, de fato, né? Que é um tema que dá uma equilibrada um pouco no assunto para a gente não voar para a Lua e depois não conseguir voltar. Não, esse é um ponto fundamental. Eu li um artigo recente dizendo que um cientista usou para poder resolver certas questões médicas e ficou impressionado com o resultado, mas um específico ele discordou. E aí ele foi aprofundando com o ChatGPT mandando referências biográficas e tudo, ele pesquisava e não achava. Depois ele concluiu que ele estava inventando, mas ele inventava de uma forma tão Realística. profissional que enganava quem não tinha o cuidado de checar. No final das contas, a responsabilidade é do ser humano, Né? né? O OpenAI, por enquanto, ainda não é nada além de um objeto abstrato. E até fico curioso para saber quando é o próximo encontro do Eminem e do David Guetta. Se vai ser no, né, a pessoa está brincando que vai ser na corte ou se vai ser tomando uma cerveja. Aí vai depender do Eminem. Mas o que mais vocês acham sobre esse tema? Fabrício, acho que eu vejo muito como, né, pensando, por exemplo, eu concordo muito com você na história da elaboração da pergunta. E se a gente quiser fazer uma similaridade, se a gente pensar em qualquer tipo de fonte de conhecimento, seja o bate-papo de um especialista, né? Você só adquire se você souber perguntar. Porque se você não tiver curiosidade, são coisas nativas humanas, né? A empatia, o discernimento, você não conseguirá obter, por mais respostas que possam ter. Posso fazer uma pergunta, a resposta virá. Se o meu nível da pergunta for muito simples, ela virá com uma resposta muito simples, né? Se eu souber elaborar mais, ela virá mais elaborada. Então, acho que este lado, eu concordo também que a gente terá que adquirir a, vamos dizer, a responsabilidade da decisão, né? Quando que você passará para uma máquina a responsabilidade da decisão? Para algumas coisas, a gente já passou, né? Então, quando você diz assim, eu executo uma eletrocardiografia e olho para um laudo. Claro que a decisão final é do cardiologista, mas aquele primeiro laudo, a máquina dá, e os cardiologistas confiam nela, né? Quando a gente usa uma tecnologia para medir uma glicemia, a gente, ou seja, a gente vai incorporando as tecnologias como a gente vai incorporar. Mas eu acho que é fundamental esse raciocínio e como. Por isso que eu acho que o grande desafio existe. Nós, por exemplo, na saúde, vamos usar e criar. A minha principal preocupação hoje é a educação. Quer dizer, como a educação vai criar alunos que façam essas boas perguntas, né? Eu mesmo hoje pergunto, um aluno precisa aprender, seja lá o que for, uma tabuada, o negócio mais simples possível. Não, para mim hoje não precisa, né? Você pode olhar a conta numa pergunta. Agora, como é que você cria o raciocínio crítico? Como é que você cria a lógica com tanta ferramental disponível? Então, a educação, para mim, acho que é o principal ponto, né? Como é que eu crio humanos melhores que possam usar a tecnologia e se tornarem melhores ainda? Para mim, aí é a grande chave que eu É, acho perfeito. difícil a resposta. Mas eu acredito muito ainda no hands-on, né? Alguém vai ter que praticar aquilo, né? Tudo bem que eu posso gerar várias informações, mas outro ponto que eu queria colocar aqui é que eu acredito muito a questão do aprendizado contínuo. E eu não estou falando só no aprendizado aqui, né, de vida, mas existe outra técnica de AI que ele continua aprendendo. Então, pegando o caso aqui que vocês, né, colocaram na mesa, literalmente, foi, eu posso ter várias opções. Eu posso testar essas várias opções. E eu trabalho com alguns sistemas que você tem que ter um juiz. Baseado nos 4 scores, por exemplo, que o ChatGPT deu para aquela mesma informação, eu posso criar como se fosse uma punição ou uma recompensa.
Então, olha, aquela técnica, aquela resposta, né, ou aquele direcionamento funcionou muito bem. Então, eu vou criando um score para aquela decisão. E aí você retroalimenta o sistema. Isso por isso que aí eu falo nessa questão de complementação, né? Então você usa um aprendizado por reforço, usa um preditivo, usa o generativo, e aí você consegue gerar um sistema antifalha, tá? Esse é um, um ponto, Ou tá? seja, isso é muito loucura. A gente está falando agora de criar incentivos para a máquina. Ou seja, o ChatGPT, o incentivo dele agora dá uma resposta que parece brilhante. Você está sugerindo que a gente precisa criar incentivos para que ele seja punido ou recompensado se a resposta realmente é boa. Exatamente, Eu fiquei aqui exatamente. pensando, eu queria fazer um contraponto do meu próprio comentário. Eu falei, bom, carro autônomo é ótimo, a gente tem a tecnologia, às vezes ele atropela alguém e faz a gente refletir. A tecnologia vem aí para nos ajudar. Ela vai errar, mas os seres humanos sem tecnologia erram mais, certo? Hoje, evento adverso em hospitais e pelo mundo mata mais do que muito câncer. Então, a gente precisa também reconhecer as falhas dos seres humanos e ter a coragem de inovar na saúde, porque não está tudo bem como está. E a tecnologia pode ajudar muito. E ao longo do processo de amadurecimento da relação homem-máquina, nós vamos precisar aceitar algumas coisas e permitir que o avanço aconteça, porque também não dá para trazer o contraponto, né, de que o ser humano não erra, muito pelo contrário, Pelo contrário. tem muito erro Tem acontecendo. muito. E a gente vai precisar de um psicólogo agora, homem, para fazer uma DR. Eu Vai digo, colocar o ChatGPT, eu e o psicólogo para a gente Boa. debater a relação. Pessoal, acho que só para a gente poder ir concluindo aqui, eu acho que a gente tem conversa para ficar horas e horas. Quem sabe a gente grava um segundo episódio aí, Uhum. né? Se o pessoal gostar bastante aí, né? Curte, põe no sininho aí e pede, né? Um novo bate-papo aqui entre a gente, porque acho que esse assunto aqui vai longe. Acho que primeiro um ponto interessante é o seguinte, que eu li também, que é importante, né? A gente está falando de uma geração antiga, que todo mundo já conhece, essa nova geração que AI generativa, se eu falei certo, perfeito. eu consigo falar em inglês, em português eu estou aprendendo ainda. Só que generativa, o que ela faz? Ela pega, estuda a obra do Eminem e consegue criar obras originais do Eminem. Mas se ela tivesse sido estudada antes da Billie Eilish nascer, ela nunca conseguiria criar uma obra como a da Billie Eilish. Então, provavelmente a próxima geração de AI vai ser a criacional. Já até inventei o nome aqui, mas por enquanto a gente está na generacional aqui. Então, esse é o momento e é isso que a gente vai alavancar. O que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, para a gente poder fechar, é o seguinte: se o chat GPT tivesse funcionando direito hoje, não tivesse travado, né, que está travando o tempo todo, e você tivesse todo o tempo do mundo para pensar a pergunta perfeita para fazer para ele, que pergunta seria essa? Quer começar, João? Começa assim. Eu vou pegar um gancho aqui, né? Da questão. Não faria uma pergunta curta, faria uma pergunta elaborada, com bastante contexto. E, obviamente, como eu estou envolvido nesse mundo de medicina, parece ou não, mas eu também estou envolvido. Mas eu colocaria referências médicas, por exemplo, de 1921, e começaria a elaborar uma pergunta de como que ele indicaria para tentar descobrir a cura da diabetes. Essa seria uma das perguntas que eu faria. Mas eu colocaria vários termos, né, hipóteses dentro da pergunta. Será que o que foi feito em 1921, com o avanço, as bombas de insulina, todo um processo, aí várias perguntas de pâncreas, ou perguntas não, na verdade, contexto do pâncreas, fígado e assim por diante, ia colocando na pergunta. Eu acho que essa era uma das perguntas que eu acho que, tenho quase certeza que ainda o ChatGPT não consegue, mas quem sabe hoje estamos falando de bilhões e bilhões de parâmetros, mas o ChatGPT está em evolução. Então hoje nós estamos falando 3, já tem o 3.5, tem o 4 e assim por diante. Então, só para vocês entenderem essa corrida exponencial, quanto mais as versões, né, vai se crescendo a quantidade, essa massa de dados que está sendo introduzida para esse pré-treino. E quando chega a Skyline? Conta aí pra É gente. Qual vai ser? Vai ser na 7? 2100, acho que chutando aqui, mas eu colocaria uma pergunta assim bem capciosa que é relacionada à cura, por exemplo, de alguma doença. Coisa simples, cura da Coisa diabetes. simples, a cura da diabetes, que ninguém conseguiu até hoje, mas eu colocaria em pauta. Então vamos torcer que você tenha sucesso. E você, Eline?
Olha, eu faria uma pergunta que eu acho que é uma dor e talvez ela pudesse me ajudar a responder, que é para a área da saúde, eu particularmente acho que o avanço vai acontecer se a gente tiver parceria, se a gente disponibilizar dados. Então eu perguntaria como é que a gente faz para não criar o close AI, porque é fato que a gente ainda tem muito a propriedade do o meu dado, o meu hospital, a minha área. E quando a gente fala de dado de saúde, fala da potencialidade, né, de tecnologias assim, o volume, ele é muito importante. Então, acho que a minha pergunta é: qual é a estratégia para as empresas se unirem, os hospitais, a indústria, a fonte pagadora, para que a gente tenha mais dados, para que ela mesmo possa evoluir? Acho que essa é a pergunta que eu faria, porque essa resposta eu não sei. Né, excelente. Eu li também um outro artigo que talvez ajude com isso aí, Opa. né? Eu não sou ChatGPT, mas o que eu vi é o seguinte, por exemplo, na parte de. Isso funciona só para radiografia, para tomografia ainda não. Não. Para radiografia, você pode usar o Daily para poder criar milhões e milhões de imagens parecidas com o que você quer e treinar seu algoritmo com aquilo. Então, pelo menos para radiografia, ele já resolve o seu Já problema resolveria. sem ter que colaborar, né? Agora, conseguir todo mundo colaborar, aí eu acho que nem o chat GPT. É, GPT, né? Mas tem o BioGPT, né? É, Que já estão, tem o Chroma, né? Que é a questão da proteína, né? Eles estão criando simulações, né, de uma proteína que eles não conseguiriam simular. Então, a partir dessas informações que eles colocam, usam da UI, geram essas imagens de proteínas para fazer simulações. Isso aí é uma das técnicas que estão sendo utilizadas. é muito maluco isso, né? Ou seja, o pessoal está conseguindo criar imagem de proteína para poder fazer qualquer coisa dentro do corpo e depois produzir essa proteína. Isso vai revolucionar, né, a Exato. fabricação de medicamentos Medicamentos. e já está logo ali também. E E pode você, baratear, né? E dar mais acesso. Exato. espero que sim, espero que seja usado para o bem para dar acesso. A sua pergunta é uma pergunta muito difícil, né? Eu tenderia a usar a máquina para me mostrar coisas que eu não consigo enxergar. Então, se a gente pudesse, por exemplo, perguntar, reúna para mim as características que deram certo nos diferentes sistemas de saúde do mundo e construa um sistema ideal, né? O que que deu certo na Inglaterra, mais o que deu certo na Austrália, o que deu certo nos Estados Unidos, o que deu certo, e monta um sistema na máxima eficiência, na máxima custo-efetividade. Como que seria esse sistema? Eu acho que se eu pudesse olhar a reunião de tudo que funcionou bem, para isso inspirar a gente a fazer as transformações, seria bem legal. A gente precisa fazer essa pergunta urgente. Amanhã, Sociedade, vamos fazer uma sociedade, gente, não vamos deixar aqui sozinho nessa. Não, não, sensacional. Nova Life Tech. E não, acho que a minha pergunta ficaria mais relacionada a na ChatGPT, me ajuda a ser melhor perguntando para você. Eu quero ser o melhor em prompt engineer. E vamos ver o que ele iria trazer, né? Que essa provavelmente vai ser a habilidade chave para os próximos anos. Não sei o que vocês acham ou não, mas Com certeza. Não, não tenha dúvida, né? É introdução do contexto, né? é, Para você poder, né? Na verdade, se você estiver esperando que o chat GPT vai responder tudo para você, ainda é uma falácia, né? é. Pode ser que cresça em curto prazo, mas essa questão de você ter a capacidade, você realmente é igual, existem outros buscadores, né? Se você colocar a maneira que você coloca as palavras-chave para você buscar aquela informação, você tem aquela, igual a fila que você comentou, né? Você tem aquele enfileiramento dos artigos e assim por diante, tudo que vem primeiro. Então, acho que é extremamente importante essa inteligência de como você fazer a pergunta, não tenha dúvida. Eu acho que a máxima, do mesmo jeito que tecnologia da informação 20 anos atrás falava que garbage in, garbage out, eu acho que nesse novo mundo, superficial in, superficial out. Então, é, é mais ou menos isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham se divertido, aproveitado e aprendido tanto quanto eu aprendi. De verdade, eu acho que a gente podia ficar mais uma hora conversando aqui, mas quem sabe a gente, a pedido de vocês, faz um novo episódio sobre esse mesmo tema. Acho que esse tema ele está longe de ser esgotado. Fato é, está agora esse tipo de tecnologia disponível à mão de todos, democratizando o acesso a essa nova geração de inteligência artificial. Ela vai se tornar cada vez mais prevalente no nosso dia a dia e é responsabilidade de cada um de nós aprender a fazer perguntas profundas para a gente ter respostas profundas por um lado, liderar as nossas organizações para abraçar rapidamente essas
essa potencialidade toda que se apresenta para a gente poder ou reduzir a burocracia para liberar tempo dos profissionais de saúde para poder cuidar dos pacientes, ou alavancar a produtividade de diagnóstico, de tratamento, de cuidado, para a gente prover uma saúde melhor, ou resolver grandes questões que a gente tem, como criar o melhor sistema de saúde do mundo, como muito bem colocado pelo Vitor. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.